Na TIM você é sempre valorizado. Por isso que quem é TIM Pré-Toque sempre tem. Tem 8 GB e WhatsApp incluído. Tem prêmios e benefícios exclusivos no app TIM, mais vantagens e bônus em todas as ligadas. Viu só? Tem um parabéns pra TIM. Com o aumento de contágio do novo coronavírus no país, estamos próximos de reviver os momentos mais difíceis da pandemia. É hora de reafirmar nossa missão mais importante, a de proteger a vida. Para isso, o governo de Pernambuco está colocando em ação a maior operação de saúde pública da nossa história. Fez uma das maiores redes de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 no Brasil. Para se ter uma ideia, desde o início de março foram abertos mais de 300 novos leitos, que representa mais de 5 vezes o número de leitos de UTI do Hospital da Restauração, o maior do Norte-Nordeste. E para colocar essa rede para funcionar e salvar vidas, mais de 9.000 trabalhadores da saúde foram convocados e contratados para atuar na linha de frente do combate à pandemia. Uma grande operação logística por terra e por ar foi montada para distribuir as vacinas. 8 horas após chegarem em Recife, elas já podem ser retiradas por todos os municípios em cada região do estado. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um daqueles que estão e estarão também nos acompanhando durante esse momento de devoção e adoração ao Senhor. E nós queremos louvar ao Senhor, bendizer o seu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo de número 113, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: um salmo que
nos leva a refletirmos sobre o louvor e a adoração que ao Senhor é devida, nos diz assim: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Verdadeiramente, como servos do Senhor, nós não temos nada mais excelente do que isso: louvar a Deus, bendizer o seu santo nome. Este é o fim supremo e principal do homem. Certamente você já deve ter parado para pensar sobre qual é a finalidade da sua vida, por que você veio ao mundo, por que nós existimos. Nós existimos para o louvor e para a glória de Deus. É com essa finalidade que nós vimos a esse mundo, para que o louvor a Deus seja dado, para darmos glória a Deus através da nossa vida, através daquilo que nós falamos, fazemos, vivemos e professamos com os nossos lábios, crendo que tão somente o Senhor é digno do nosso louvor e a sua glória Ele não divide com ninguém. Ele, unicamente Ele, o Deus vivo e verdadeiro, fora do qual não existe outro, tão somente Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor e de toda exaltação. Por isso nós iremos louvá-lo nesse momento, entoar cânticos que glorificam o seu santo nome. Grande é o Senhor, hino digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, hino digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas
se prostrem e ruja aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, viva estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Algo sempre marcante na caminhada do povo de Deus é que, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, ao luto e a tudo aquilo que nós possamos imaginar que possa trazer dor ao nosso coração, o povo de Deus é um povo que caminha em meio à dor e ao sofrimento com alegria, porque é um povo que louva a Deus, é um povo que sabe o motivo para o qual ele existe. E nós existimos para o louvor da glória de Deus. Aqueles que estão em Cristo são sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, com a finalidade de proclamar as suas virtudes. Nós somos criados para o louvor e a glória do nome de Deus. É por isso que dos lábios do povo do Senhor, você vai sempre notar o louvor e a adoração a Deus. E é isso que o impulsiona em meio às dores, em meio à aflição, em meio à angústia, a continuar perseverando quando nós vivemos uma vida de adoração ao Senhor. E não existe nada que nos possa separar de Deus e do amor dele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós iremos louvar nesse momento com um cântico que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição? Fome ou nudez? Perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Nós queremos ainda nesse momento fazermos mais uma leitura da palavra do Senhor, desta vez no Salmo de número 46.
Convido você que está em casa nos acompanhando durante esse exercício de devoção, de adoração ao Senhor, o qual nós estamos realizando nesse momento. Abra sua Bíblia no Salmo de número 46, um cântico que nos faz ser fortalecido em nosso coração, a nossa confiança no Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Esse salmo, o Salmo de número 46, nos diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinam se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à terra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos um refúgio inabalável, nós temos um refúgio em meio às tempestades dessa vida, nós temos um porto seguro em meio às ondas bravias dessa vida que tentam nos afligir, que tentam levar ao naufrágio o nosso barco, a nossa vida, a nossa família e tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós temos um refúgio em meio à tempestade, em meio às turbulências, em meio ao caos que possa surgir em nossa vida. O nosso refúgio é o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. É o Senhor dos exércitos, aquele que está conosco. Como está escrito aqui, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco, Ele está com aqueles que se achegaram a Ele por meio da fé em Cristo Jesus. Portanto, nós não temeremos. Nós não ficaremos abalados com as más notícias. Nós não entraremos em pânico, em desespero. Nossa alma não ficará na amargura da angústia. Mas nós confiaremos no Senhor. Nós faremos de modo semelhante à fé que Abraão exerce, quando acerca dele é dito que ele creu contra a esperança. Muitas vezes nós, ao olharmos para as circunstâncias, parece não haver esperança. Mas quando o povo do Senhor exerce a sua fé, eles sabem que eles possuem uma viva esperança, e a nossa esperança está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso, ore conosco nesse momento, vamos adorar ao Senhor, vamos declarar as suas maravilhas, vamos declarar que a nossa confiança no Senhor, dizendo que nós confiamos no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós bendizemos o Teu nome. Nós exaltamos ao Senhor, crendo que não existe outro além de Ti. Ó Pai amado, os deuses dos povos não passam de vaidades. São obras feitas por mãos humanas. Ou são ídolos elaborados pelo engano do coração humano. Mas o Senhor é o Senhor Criador dos céus e da terra. Tu és aquele que foi do Teu agrado revelar-se a nós outros. Foi do Teu agrado revelar quem Tu és. Tu és um Deus infinito em majestade, em poder, infinito em todos os Teus atributos. Tu és santo, Tu és um Deus de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita compaixão, de infinita justiça. Por isso Tu enviaste o Teu Filho ao mundo, para que fôssemos justificados dos nossos pecados. Por isso o Senhor enviou o Teu Filho ao mundo, para que nós, que outrora éramos unicamente dignos de sermos alvo da Tua ira, agora pela fé em Cristo Jesus, pela Tua graça, nós podemos ser alvo do Teu amor. Nós somos alvos do Teu amor, aqueles que estão no Teu Filho, e nós exaltamos ao Senhor. Nós declaramos que não existe outro além de Ti. Nós declaramos que o Senhor reina sobre todas as coisas, sobre todos os governos, sobre todos os principados e potestades. O Senhor está entronizado.
O mundo está em tuas mãos, o universo está em tuas mãos. Não existe outro Deus além de ti. Ó Pai amado, Deus glorioso, Deus presente, Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Nós bendizemos ao Senhor. Ó Pai amado, o Senhor não está ausente do governo do mundo em meio a essa pandemia. O Senhor não está ausente, ó Pai amado, das nossas vidas em meio ao sofrimento que nós temos experimentado. Ó Pai amado, o Senhor é Deus presente. O Senhor é Deus que se compadece do pobre, do desvalido, do angustiado, daquele que clama ao Senhor. E aqui estamos, ó Pai, clamando diante do Senhor, exaltando ao Senhor, bendizendo o Teu santo nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Pai amado, nós podemos dizer como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que o mundo esteja verdadeiramente um caos, nós nos alegraremos no Senhor. O Senhor faz os nossos pés como os das costas. O Senhor nos faz andar altaneiramente. O Senhor é aquele que dá vigor ao que não tem vigor. O Senhor é aquele que traz esperança ao coração sem esperança. E a nossa esperança está no Senhor. Ó Pai amado, nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Nós estamos caminhando para o descanso do Senhor. Ó Pai amado, nós não somos desse mundo. Esse mundo passa. Todas essas coisas haverão de passar. Oh Pai amado, nós estamos caminhando para uma realidade eterna. Nós estamos caminhando, ó Pai amado, para o estágio da consumação de todas as coisas, para o estágio em que o nosso corpo será um corpo glorificado, em que não mais haverá maldade sobre esse mundo. O Senhor virá com poder. O Senhor virá e banirá da face da terra os homens ímpios, os homens malignos e todo o que pratica a iniquidade. E o Senhor, ó Pai amado, de maneira plena, estabelecerá o Teu reino, dissipando todas as trevas da face dessa terra. Ó Pai amado, bendito seja o Teu nome, pela esperança que nós temos no Senhor. Nós exaltamos ao Senhor e queremos continuar bendizendo e louvando ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos continuar louvando ao Senhor. Louvemos ao Senhor com o cântico Glória para sempre. Sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra, e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então se verá sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Por quê? Porque assim como o relâmpago que sai do oriente
se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Por quê? Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Deus seja louvado. Vamos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor. O Salmo de número 120, no verso 1, diz o seguinte: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Esta é uma verdade absolutamente certa, de que quando nós clamamos ao Senhor pela fé e por meio de Cristo Jesus, Ele se compromete com o seu povo em nos ouvir, em atender o nosso clamor. E é exatamente isso que nós iremos fazer agora, nesse momento ao qual nós temos enfrentado de profunda angústia, tristeza, de dores, de lamento também. Por diversos motivos, nós estaremos orando ao Senhor, clamando pelas suas misericórdias, para que Ele nos socorra, para que Ele nos atenda nesse tempo de calamidade e de crise. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós cremos que o Senhor é o Deus que ouve as orações. O Senhor é aquele que tem ouvidos para ouvir, como diz a Tua palavra. O Senhor nos ouve. E nós nos achegamos a Ti por meio de Cristo Jesus, expondo ao Pai aquilo que nos traz pesar, aquilo que nos traz angústia, aquilo que nos traz sofrimento. Ó Pai amado, nós lamentamos diante do Senhor o tão grande número de pessoas que têm morrido por conta dessa pandemia que se alastra por todos os países do mundo. Nós expressamos, ó Pai, a nossa tristeza e nós queremos clamar ao Senhor pelo socorro que vem do Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor pelas Tuas misericórdias. Ó Senhor Deus, apressa-te em socorrer-nos em meio a toda essa aflição e toda essa angústia. Nós rogamos ao Senhor pelos comerciantes, pelos empreendedores, pelos empresários, por aqueles que fecharam as suas empresas, por outros que foram demitidos do seu trabalho. Ó Pai, que estão passando por necessidades financeiras, necessidades para aquisição de alimentos para a sua família, para pagarem as suas contas, o aluguel e todas as demais contas que um lar exige. Nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia, Senhor, de modo especial daqueles que clamam a Ti por meio da fé em Cristo Jesus. Atende o clamor dos aflitos, do necessitado, do abatido de espírito, daqueles que estão, ó Pai amado, em profunda angústia neste momento. Existem pessoas que estão, ó Pai, à beira de um colapso emocional, estão à beira de fazer uma loucura, ó Senhor, estão vivendo uma profunda depressão. Nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia, que o Senhor console, que o Senhor lhes dê esperança, que o Senhor os ajude em meio a tanta tristeza e a tanto sofrimento. Ó Pai amado, que
possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou toda a oposição de adversários e todo o sofrimento e toda a angústia. Ó Senhor, que possamos fazer como atender à exortação que Tiago nos faz na Tua Palavra, de que nós possamos passar pelos sofrimentos com fé, sem vacilar. Ajuda-nos, ó Pai, que possamos superar toda essa crise e que, acima de tudo, possamos reconhecer que é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos anima, é o Senhor quem nos ajuda a permanecermos lutando a cada dia. Ó Pai amado, nós oramos pelo nosso irmão Adailson, que está se diagnosticado com o Covid, está em uma situação difícil no hospital. Ó Pai, que o Senhor lhe dê forças, que o Senhor restaure a sua saúde física, que o Senhor lhe dê graça para vencer esse vírus, ó Pai amado. Oramos pela sua família, que o Senhor os fortaleça na fé. Oramos, ó Pai amado, por outros irmãos em Cristo que estão sofrendo também em decorrência dessa pandemia e que estão nos hospitais. Ó Pai, que o Senhor socorra. Nós clamamos ao Senhor pelas Tuas misericórdias. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos ao Senhor, crendo que o Senhor responde às nossas orações. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Meus queridos, vamos estar ainda louvando ao Senhor com mais alguns cânticos de adoração ao Senhor. O meu coração tem anseio de ver Tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. Que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que faça brotar as sementes, frutos de um avivamento. Anseia por ver o Teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. O meu coração tem anseio de ver Tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. Tudo que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que faça brotar as sementes, frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor, atende o Teu povo que clama, anseia por ver o Teu braço agindo com poder e graça em nós.
Convido você que está nos acompanhando para que abra a sua Bíblia no Salmo de número 121, Salmo de número 121, Cântico de Romagem. Nós estaremos fazendo a leitura de todo esse Salmo nesse momento. Rogamos ao Senhor para que Ele nos fale por meio da sua palavra, que é poderosa, a sua palavra que é verdadeira, a sua palavra que de fato é aquilo que nós mais necessitamos ao longo de toda a nossa caminhada. Como diz o próprio Senhor Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É essa palavra que vai nos manter de pé pela fé em Cristo Jesus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guardará. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Pai amado, nós rogamos ao Senhor pelas tuas infinitas misericórdias, pela tua graça, pela iluminação do teu Espírito, porque nós cremos que a tua palavra já foi revelada de Gênesis a Apocalipse. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos no que diz respeito à revelação especial do Senhor, para que sejamos salvos. Todavia nós clamamos ao Senhor pela a luz que vem do teu Espírito, para nos desvendar as glórias do teu Evangelho, da tua palavra, das boas novas que o Senhor nos traz na tua palavra. Ó Senhor Deus, vivifica-nos. Ó Senhor, fortalece-nos. Ó Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre nós e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Este salmo que está diante de nós, esse cântico de romagem, como nós identificamos assim, é um cântico comumente identificado como cântico de romagem, o cântico dos degraus. Ele, juntamente com outros 14 salmos, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, eles compõem essa composição, essa junção de salmos que os peregrinos do povo de Deus, da nação de Israel, eles entoavam enquanto eles se direcionavam para Jerusalém, onde estava situado o templo de louvor e adoração ao Senhor. O templo do Senhor estava ali edificado sobre o monte Sião. E os peregrinos que estavam caminhando, pelo menos uma vez ao ano, eles tinham essa necessidade, essa obrigação de irem a Jerusalém, adorarem ao Senhor. Enquanto eles estavam nessa peregrinação, eles estavam entoando esses cânticos, cânticos que trazem esperança, cânticos que animam a fé do peregrino, cânticos que trazem um fortalecimento e um ânimo para que ele continue na sua peregrinação, mesmo em meio aos perigos, mesmo em meio às catástrofes que possam acontecer, dos perigos iminentes em meio a essa caminhada. Eles entoavam esses cânticos para fortalecerem a sua fé. Quando tomados de alguma forma pelo medo de serem assaltados, ou de serem atacados por feras, ou de que algum acidente acontecesse em meio a essas peregrinações que passavam-se por vales e por montanhas e por desfiladeiros e por caminhos rochosos e cheios de pedras, aos quais eles poderiam de alguma forma se acidentarem, eles entoavam esses cânticos que traziam ânimo nos seus corações. E de modo semelhante nós nos apropriamos desses salmos, nós que como peregrinos estamos caminhando para Canaã celestial, nós que somos o Israel de Deus hoje, aqueles que estão espalhados sobre toda a face da terra, aqueles que foram chamados pelo Senhor para ser o novo Israel de Deus, o Israel escatológico que é a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Em meio às nossas dificuldades, às nossas angústias, aos nossos sofrimentos, em meio às dúvidas que podem surgir em algum momento da nossa caminhada, nós podemos nos apropriar desses salmos. Como dizia João Calvino, os salmos são uma anatomia
da alma humana. Nele nós encontramos os sentimentos que brotam do coração humano, de tristeza, de angústia, de perplexidade, aí também de louvor, de adoração, de gratidão. E aqui nós nos identificamos com a caminhada do povo de Deus, e nós podemos nos apropriar das verdades descritas nesses salmos de romagem, enquanto estamos caminhando para Canaã celestial, enquanto estamos caminhando rumo à cidade que o Senhor nos tem preparado. Nós podemos nos apropriar dessas verdades e aplicar a nossa vida para nos trazer um refrigério em meio às angústias, em meio aos sofrimentos, em meio às circunstâncias que possam nos sobrevir calamitosas. Nós podemos nos apropriar desses salmos e louvarmos ao Senhor, assim como o povo do Senhor fez ao longo da sua caminhada. E esse salmo ele começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde virá o socorro do povo de Deus? Em alguns momentos o povo do Senhor erroneamente recorreu ao Egito e a outras nações como uma busca de socorro. Mas será que era este verdadeiramente o socorro que o povo do Senhor deveria buscar? Como os profetas mesmo exortam dizendo: maldito o homem que confia no homem. Não se pode confiar em outra coisa a não ser no Senhor que fez os céus e a terra. E é por isso que o salmista ele vai dizer: olha, eleva os meus olhos para os montes. Esse direcionar da sua visão era um direcionar assertivo, era um direcionar que de fato brotava de um coração, de alguém, de uma mente que sabia para onde deveria olhar. Ainda que algumas traduções, como a Almeida, ela traga como sendo uma interrogação, como uma reflexão de alguém que está diante de um problema, pensando, sabe, o que é que eu vou fazer para resolver esse problema? Qual vai ser a ação que eu vou tomar? Ao olharmos para o texto original e também como está traduzido na versão corrigida fiel, nós podemos analisar que é um texto que traz uma declaração sem uma interrogação. Ele está dizendo: olha, eu elevo os meus olhos para os montes, do lugar de onde me vem o socorro. Ele está dizendo: olha, eu elevo os meus olhos para os montes de Jerusalém, onde está edificado o templo do Senhor, sobre o monte de Sião. Eu elevo os meus olhos para esse lugar da presença de Deus. Eu elevo os meus olhos para aquele que pode verdadeiramente solucionar os meus problemas. Os problemas que eu não posso solucionar, os temores que brotam do meu coração que eu não consigo solucionar, toda a turbulência e o caos que está a me rodear, está presente. Todos os perigos de feras e de assaltantes e de acidentes que possam acontecer, coisas que fogem ao meu controle. Eu sei em quem eu posso me refugiar. Eu sei em quem eu posso buscar o socorro. O meu socorro não está em outro lugar, senão no Criador que fez os céus e a terra. O meu socorro está no Senhor, no Deus da aliança. Observe que na sua Bíblia, com certeza vai estar em caixa alta, referindo-se à palavra que refere-se ao Yahvé, ao Deus da aliança. Aquele que está intimamente ligado com o seu povo, em um pacto que não pode ser quebrado, em um pacto que é soberanamente administrado. E é justamente para esse que o salmista olha. Ele eleva os seus olhos na direção do Senhor. E é justamente isso que nós, como povo do Senhor, precisamos fazer. Em meio ao sofrimento, em meio à calamidade, em meio à pandemia, em meio à crise, nós precisamos olhar para o Senhor. Como diz o autor aos Hebreus no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar para o monte do Calvário, nós precisamos olhar para aquele que foi crucificado, morto e ressuscitado, mas ressurgiu ao terceiro dia, foi exaltado e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, cuidando do seu povo. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos olhar para Deus por intermédio da ótica de Cristo. Nós precisamos olhar para o Senhor em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento, em meio às dúvidas dessa vida. Nós temos um lugar ao qual nós podemos nos direcionar. E nós sabemos que nós não seremos frustrados. O socorro do homem falha. O nosso próprio socorro, a nossa própria habilidade em buscar soluções, ela falha. O mesmo se diga em respeito ao socorro que nós podemos buscar em outras pessoas, o socorro que alguns de nós possamos pensar em buscar no governo ou na ciência,
ou em qualquer outra ferramenta administrativa, ou qualquer outra ferramenta que possa, de alguma forma, nos trazer uma ideia de uma solução. O nosso socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. E ponto final. O socorro do povo do Senhor, o socorro das nações, o socorro desse mundo que geme como que em dores de parto, está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Veja que essa é a expressão que é utilizada lá em Romanos 8. Esse mundo geme, a criação geme como que em dores de parto. A solução para esse mundo está no Senhor, no Criador dos céus e da terra. Os homens se enfurecem, eles rangem os seus dentes, eles ficam irados, eles buscam a todo custo se dissociar do Senhor, mas apenas no Senhor está a nossa salvação. É Ele quem concede sabedoria aos cientistas, é Ele quem concede força, vigor e todas as demais coisas. Tudo vem de Deus. Mas o inepto, o nécio, o ignorante, o estúpido, o homem que não tem fé, ele não vê essas coisas. Ele olha tão somente para si mesmo. Ele olha tão somente para causas aleatórias, como eles mesmos dizem. Eles olham para as coisas, as circunstâncias que estão ao seu redor, mas não olham para Deus, o Deus Todo-Poderoso, o qual nada foge ao seu governo, o qual nada foge do controle das suas mãos, aquele que reina pelos séculos dos séculos, e a qual o salmista diz: olha, eu elevo meus olhos para os montes, eu sei onde está o meu socorro está no Senhor. Ainda que Ele possa se utilizar de meios ordinários para me socorrer, eu sei que no final das contas, todas as coisas vêm de Deus. Essa é a concepção que o povo de Deus deve ter, de que todas as coisas vêm do Senhor, de que Ele é o sustentador de todas as coisas, de que Ele é quem governa sobre todas as coisas, e essa percepção não pode fugir dos nossos olhos. E Ele diz: o meu socorro, o socorro que todo mundo precisa. Não é apenas agora na pandemia que nós estamos precisando de socorro, mas em todo o tempo os homens precisaram de socorro. Nós sempre necessitamos de um socorro. E Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E isso basta. Ele fez os céus e a terra. Ele fez todas as coisas, desde as coisas maiores, as macro coisas, se assim a gente pode falar, até as micro coisas, as coisas minúsculas, invisíveis ao olho nu. O Senhor criou todas as coisas, e é dele que vem o meu socorro. E o salmista, ele continua dizendo: olha, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Observe que, como ele descreve aquele sobre o qual está o nosso socorro, Ele é aquele que não dorme. Veja que certamente é uma frustração e é algo terrível você ficar sob os cuidados de um vigia que dorme durante o seu turno. Mas ele diz aqui: olha, Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está sempre atento, Ele está sempre ouvindo, Ele está sempre contemplando, Ele está sempre atento a todas as coisas. Este é aquele que te guarda. Ele é o Deus Todo-Poderoso, diferente dos ídolos dos povos, que não passam de vaidades. Talvez até esse vídeo seja cancelado por conta disso, mas essa é a verdade bíblica. Os ídolos dos povos não passam de vaidades. E o profeta Elias chega até mesmo a zombar dos ídolos dos povos. Naquele confronto entre Elias e os profetas de Baal, Elias começa a zombar daqueles homens que estavam ali em atividade frenética, se cortando, se dilacerando, estavam mortos de cansados, clamando a Baal, e Baal não atendia. Então Elias dizia, com toda a ironia, zombando daqueles idólatras, e dizendo: talvez Baal esteja dormindo, clame mais alto. Veja que essa é a real natureza dos ídolos. Eles não podem salvar, eles não podem ouvir, eles não podem socorrer,
Eles não podem fazer absolutamente nada. O único que pode fazer alguma coisa é o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o único Deus vivo e verdadeiro, fora do qual não existe outro. Só existe um Deus vivo e verdadeiro, e Ele é aquele que não permitirá que os nossos pés vacilem, não permitirá que os nossos pés escorreguem em meio às pedras, aos terrenos irregulares desse mundo. Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Ele nos sustentará com a sua mão poderosa. Ele nos guiará em meio aos vales. Ele nos guiará em meio aos montes. Ele nos guiará em meio às tempestades. Ele nos guiará em meio às turbulências e ao caos que possa surgir em meio ao mundo. Ele é aquele que não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. E o texto, observe que é bastante enfático. Parece haver aqui um paralelismo, um recurso da linguagem hebraica, um paralelismo sinonímico. Ele diz, olha, é certo que não dormita nem dorme. Mais uma vez ele está trazendo, enfatizando aquilo que o Senhor faz. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele não cochila, meus irmãos. Podem ficar tranquilos e sossegados. Podem fazer como o salmista que diz, olha, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, estás comigo. Você pode fazer como Jesus em meio àquela tempestade, enquanto atravessava em meio àquele lago, que poderia a qualquer momento ser surpreendido por uma tempestade. Jesus simplesmente adormece, porque a sua confiança está no Senhor, a sua confiança estava no seu Pai. E o salmista continua dizendo no versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso é algo que nos faz uma indicação da presença sempre constante de Deus em nossas vidas. Ele é aquele que é como a nossa sombra, que nunca se desprende de nós. A todo tempo Ele está ao nosso redor. E por mais que exista tanta luz que a gente não consiga ver, de certa forma, alguma sombra ao nosso redor, mas a sombra vai ficar como uma silhueta ao nosso redor. E é assim que o Senhor é. Ele é sempre presente. Ele nunca nos abandona. Ele é aquele que está com os irmãos que nesse momento estão nos leitos de hospitais, enfrentando a Covid-19. Ele é aquele que está com você, que ficou em casa enquanto seu parente foi para lá ser tratado. E você está aí sofrendo, angustiado, pensando, meu Deus, o que é que será? Como é que vai acontecer? Eu não estou lá, não tem ninguém na família com ele. Mas o Senhor está presente nas nossas vidas. Creia nisso. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor é Deus sempre presente. Como está nos dito, Cristo, Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus presente. Nós podemos ter essa certeza. O versículo 6 diz, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Veja que o Senhor está protegendo o seu povo. Nós podemos muito bem nos lembrar, quando Ele traz essa figura de que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, da caminhada do povo do Senhor, lá no livro de Êxodo, quando de dia vinha uma coluna de nuvem e pairava sobre o povo, protegendo o povo da insolação, protegendo o povo do calor, do sol escaldante de um deserto árido. E à noite vinha uma coluna de fogo para proteger das temperaturas que caíam drasticamente durante a noite. E o Senhor é esse que está sempre presente nas nossas vidas, cuidando do seu povo, ajudando o seu povo, nos livrando de todo mal. E por fim, Ele nos diz no final do versículo 7, guardará a tua alma. Veja aqui, o fato de que existe essa promessa de que o Senhor nos guardará de todo mal, não significa dizer que nós não iremos enfrentar mais nenhum sofrimento em nossa vida. Se assim nós falássemos, nós estaremos sendo infiéis à palavra de Deus. É bastante claro que ao longo das Escrituras que os justos eles sofrem. Jó sofreu, nós vemos o sofrimento de Asaf, que fica angustiado ao se deparar com o sofrimento de Abacuque. Nós vemos o sofrimento dos próprios apóstolos, aos quais foram martirizados, com exceção do apóstolo João, que morreu de velho na ilha de Patmos. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu.
Veja, ao longo das nossas pregações nós temos enfatizado que Deus tem apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem o sofrimento. Todos nós enfrentaremos o sofrimento. Cristo Jesus nos diz, olha, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas de todas as coisas que nós possamos vir a enfrentar, dos males que de alguma forma venham a nos acometer, uma coisa é certa: o Senhor não permitirá que o mal maior aconteça, de que perdamos a nossa alma, de que finalmente sejamos lançados no lago de fogo, de que venhamos a sofrer o dano da segunda morte. É dito neste salmo: o Senhor guardará a tua alma. O Senhor é aquele que preserva o seu povo, Ele é aquele que os faz perseverar, Ele é aquele que os ajuda a continuarem na caminhada cristã. De todas as coisas, a mais preciosa é continuarmos servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, mesmo que o mundo desabe, mesmo como diz o hino 155, Castelo Forte é nosso Deus, mesmo que venhamos a perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. O Senhor é o nosso bem maior, o Senhor é a porção da nossa herança, o Senhor é aquele que em sua direita há delícias perpetuamente, em sua presença a plenitude de alegria. O Senhor é aquele que de fato é a satisfação da alma do seu povo, o qual o seu povo olha para ele e diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, porque o Senhor é aquele que satisfaz a minha alma. As coisas desse mundo são passageiras, são efêmeras, são transitórias, são vagas, são sem consistência permanente. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão, prevalecerão. E o Senhor diz: olha, o Senhor guardará a tua alma. Em meio ao sofrimento, o Senhor vai guardar a tua alma. Mesmo que venhamos a morrer, mas o Senhor nos promete que Ele vai guardar a nossa alma. Nós estamos guardados pelo poder de Deus, a nossa vida está oculta em Cristo. Assim que nós deixamos esse mundo, aqueles que creem em Cristo Jesus, eles vão habitar com o Senhor, eles são promovidos. Veja, o mundo não tem o conhecimento dessa verdade, o desfrute desse prazer diante da morte. Para aqueles que não conhecem a Deus e a Cristo, a morte de fato é algo de uma natureza completamente terrível. Certamente nós vemos a morte também como sendo algo terrível, mas nós olhamos para a perspectiva de que quando nós morremos e deixamos esse corpo, nós iremos habitar com Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: olha, para mim eu tenho certeza de que é incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. De fato, quando nós partirmos desse mundo, nós estaremos com Cristo. Nós estaremos nas mansões celestiais. Nós estaremos num lugar onde não há pranto, não há dor, não há sofrimento. Nós estaremos desfrutando de toda a glória, de toda a bem-aventurança do Senhor. Nós entraremos no descanso do Senhor, como peregrinos do Senhor. Adentraremos o santuário eterno de Deus. Por isso os cristãos, eles enfrentam a morte de modo diferente. Eles enfrentam com paz, com serenidade, com tranquilidade, com esperança em seus corações de que eles estarão com Cristo, de que eles se encontrarão com os santos, os servos do Senhor que já partiram. Eles estarão diante do Senhor, contemplando a sua glória, no lugar onde não há mais as corrupções da carne, do pecado e de tudo mais que possamos imaginar. O Senhor é aquele que guardará a tua alma. Reflita sobre isso, diante desse desafio que estamos enfrentando, de morte, de sermos privados do ar que preencha os nossos pulmões. Alimente-se dessa verdade, de que o Senhor guardará a tua alma. Nesse período de pestilência, de pandemia, de terror pelo risco da morte, de estarmos até mesmo em uma solidão, enfrentando a morte nos hospitais, distante da família. Lembre-se de que o Senhor é aquele que guardará a sua alma. Para você que está em Cristo,
para que você que olha para o monte do Calvário, para você que olha para o monte do Senhor, para você que está com seus olhar fixos em Cristo, o Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua alma. Versículo 8, estamos próximos de concluir. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Isso que é dito aqui, essa imagem que ele traz, essa colocação de entrada e saída. Alguns comentaristas e estudiosos, eles trazem como sendo relativo a aquilo que é relativo para a morte e para a vida. Outros também refletem sobre o fato das saídas do exército do povo do Senhor, como acontecia com Josué, que o exército do Senhor saía, ele saía e entrava em suas campanhas. Esse empreendimento que ele fazia, de uma forma ou de outra, uma coisa é certo: o Senhor é aquele que guardará a nossa vida, o Senhor é aquele que guardará os nossos empreendimentos, o Senhor é aquele que estará conosco em todo momento, o Senhor é aquele que guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Veja que é desde agora, desde o tempo presente, desde o tempo que se chama o já, o aqui e o agora. Nesse exato momento, durante essa live, o Senhor nos guardará desde agora e para sempre, não apenas no passado. Nós podemos muito bem olhar para o passado e nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez no passado, mas o Senhor continua fazendo no presente, e Ele continuará fazendo, Ele continuará nos guardando, Ele continuará nos livrando, Ele continuará com as suas mãos poderosas, nos guiando em meus vales e as tempestades e a tudo o que aconteça. Portanto, nós podemos ficar firmes, nós podemos permanecer firmes e inabaláveis no Senhor, sabendo que o guarda de Israel está conosco, sabendo que aquele que nos guarda não dormita, sabendo que Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, sabendo que Ele guardará a nossa alma, que Ele nos livrará de todo mal, que Ele nos conduzirá ao longo de toda a nossa jornada. Ao longo de toda a jornada. Pai amado, nós bendizemos o Teu nome, nós Te agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz. Ó Senhor, que essa palavra ela encontre lugar nos corações aflitos, que o Teu Espírito conduza, Senhor Deus, a aplicação dessa palavra através desse recurso que estamos tendo de lives. Ó Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor, ó Pai amado, vivifique, o Senhor dê esperança, dê ânimo, ó Pai amado, ao Teu povo. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor, tendo em vista isso que o Senhor faz. Vamos louvar mais uma vez com aquele cântico que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
exerceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai amado, nós queremos bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor e te agradecer, ó Pai, por todos os benefícios do Senhor, o que darei ao Senhor pelos benefícios que o Senhor nos tem feito. Ó Pai, entoaremos louvores, renderemos graças ao teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus nós bendizemos ao Senhor e exaltamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua companhia durante todo esse momento que você esteve conosco, nos acompanhando e juntamente conosco sendo edificado na palavra do Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida e queremos dizer a você que domingo nós estaremos mais uma vez às 19h30 transmitindo mais um momento de adoração, de devoção ao Senhor. Então eu convido você para que esteja conosco. Domingo às 19 horas nós estaremos mais uma vez presentes na live aqui no Facebook, na nossa página da Igreja Presbiteriana de Toritama. Que o Senhor nos abençoe, continue orando pelo Brasil, pelo mundo, continue clamando aquele que unicamente Ele é aquele que nos pode socorrer. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.